Nós começamos na semana passada em João 3 e João 4, e eu compartilhei com vocês como Deus às vezes me ensina através da comparação de duas passagens bíblicas, dois capítulos lado a lado, em posições opostas, para que possamos ver, através desta comparação e deste contraste, o que Deus tem para nós. Amém? Por exemplo, alguns anos atrás, Deus me mostrou que em Lucas 18 e Lucas 19, temos a lei e a graça. Em Lucas 18, Jesus falou da lei para o jovem rico, e ele não abriu mão de nenhum real. Já no próximo capítulo, Lucas 19, Jesus ofereceu graça a um pecador, um cobrador de impostos, e ele, por sua vez, abriu a sua casa, a sua carteira e o seu coração. Amém? E isso demonstra que a graça torna as pessoas generosas. E foi o Espírito Santo que colocou essas histórias lado a lado. Pode ser que isto não seja uma ordem cronológica, mas estão organizadas pelo Espírito. Semana passada falamos sobre João 3 e João 4, lado a lado, e me abençoam muito. Na comparação de João 3 e João 4 temos Nicodemos, e em João 4 temos a pecadora de Samaria. Então, em João 3 nós temos um homem, em João 4 uma mulher, e em João 3 você tem um teólogo. Em João 4 você tem uma mulher pecadora, e que estava vivendo naquele momento em adultério. Agora, aquele teólogo procurou Jesus pela noite, porque não queria que seus colegas o vissem procurando Jesus. Mas Jesus buscou aquela mulher no sol do meio-dia. Amém? Porque era um horário onde o sol estava muito forte e nenhuma mulher viria pegar água naquele horário. Então, o teólogo veio à noite, Jesus foi até aquela mulher ao meio-dia, mas veja que o teólogo teve que vir até Jesus. Jesus foi até aquela mulher. Estão aqui, igreja? Amém? Eu quero mostrar para vocês o quanto Jesus fica à vontade com os pecadores. Agora, se você quer ser um teólogo e Deus quer que todos nós sejamos estudiosos da sua palavra, mas não teólogos secos e orgulhosos. E quando Jesus veio, os fariseus eram os teólogos daquele momento. Eles conheciam a Bíblia, a Torá. Eles conheciam o Talmud, eles conheciam todos os escritos rabínicos, mas não conheciam o autor da Bíblia que estava na frente deles. Para o teólogo ele disse, você precisa nascer de novo, mas ele nunca disse isso para aquela mulher. Amém? Em algumas ministrações, ele não dizia, você precisa nascer de novo, mas fazia simples ilustrações como sobre a água, se beber dessa água terá sede novamente. Claro que não se referia à água física, mas aos relacionamentos. Mas se beber da água que eu te dou, jamais terá sede. Então ele pregava assim, mas os teólogos não entendiam. Mas os teólogos se apresentavam a Jesus com estas duas palavras: nós sabemos, eles sempre sabem. Nós sabemos que o Senhor é um mestre que vem da parte de Deus. E Jesus dizia, com tudo isso que vocês têm, todo esse conhecimento erudito, todos os seus estudos, vocês devem nascer de novo. Amém? E ele nunca disse isso à mulher. Estão aqui? Agora, entre aqueles dois que estavam ali com Jesus, para quem ele se revelou como Messias? Para aquela mulher? Amém? Porque se você se apresenta como um teólogo, ele passa a ser o seu mestre. Mas Jesus veio primeiramente para ser nosso Salvador. Então, enquanto o consideramos como mestre, como alguém para nos ensinar, me ensina o que você aprendeu e eu posso fazer também. Me ensine o segredo do sucesso. Eu não quero você, eu quero o conhecimento que você tem. Entendem, igreja? O que você sabe, irmão? Mas Jesus quer que você se alimente dele. Ele é o pão da vida. E o que você faz com o pão? Você come. Amém? Ele é chamado de água da vida. O que você faz com a água? Você bebe. Aleluia! Amém? E foi para aquela mulher que ele se revelou como o Messias. E não só isso, quando os discípulos voltaram, até Deus queria que Jesus ficasse a sós com aquela mulher. Porque o segredo da cura para corações solitários é passar tempo sozinho com Jesus. Amém? Até os discípulos tinham que sair para que ele ficasse sozinho. E quando Jesus falou com ela, falou de forma tão divina. Sabe, para Nicodemos ele disse coisas como, nossa, você é um mestre em Israel e não sabe disso? Mas para aquela mulher, quando ele disse, vai chamar o seu marido, e ela disse, eu não tenho marido.
E Jesus falou: você disse muito bem que não tem marido. Sim, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos. Ele disse: você já teve 5. E ele a elogiou por ter sido sincera. Não tenho marido. Na verdade, em grego, Jesus disse: belas palavras, eu não tenho marido. Porque você teve 5 maridos e aquele que você vive hoje não é seu marido. Você, na verdade, foi bem honesta. Ele fez o famoso sanduíche, a elogiando. Amém? Esta é a maneira que o Senhor lida com os pecadores. Ele se aproxima deles, não com uma atitude de eu estou te expondo para te condenar. Não, eu estou te expondo para que você saiba quem está falando contigo e que eu sei tudo sobre a sua vida e ainda assim te amo. É por isso que eu dei toda essa volta. Então, quando estamos namorando, sempre demonstramos o nosso melhor lado, mas então não sabemos se a pessoa de fato nos ama, porque só demonstramos o nosso melhor lado. Para ser de fato amado, é necessário que a outra pessoa saiba tudo a seu respeito e ainda assim te ame. Aí você sabe que é amado. Então Jesus fez isso com aquela mulher. Nossa, que coisa linda! Pastores e líderes que estão assistindo, eu quero encorajá-los a estudar essa mulher, porque instantaneamente ela se tornou uma evangelista. Momentos antes, ela não queria estar com as outras mulheres ali. Ela veio no sol do meio-dia para evitá-las, mas logo depois de se encontrar com Jesus, ela se tornou instantaneamente uma evangelista em sua vila, dizendo: venham ver o homem que falou tudo a meu respeito. Estude isso. O que tem nessa graça que a tornou imediatamente uma evangelista. Agora Nicodemos, ele também foi salvo, mas foi muito mais lento. Nós vemos ele depois fazendo uma defesa de Jesus ali no Sinédrio, o conselho judeu, e depois, quando Jesus morreu, vemos o corpo de Jesus sendo envolvido por linho fino, e quem fez isso? Nicodemos. É como se disséssemos que a sua conversão foi lenta. Eu não acredito em conversão parcial. Em algum momento ele foi salvo. Mas quando Jesus passou o tempo com aquela mulher, amém? Amando-a com graça, ela sabia que estava na presença de alguém que sabia tudo sobre sua vida e ainda assim a amava. E isso a tornou uma evangelista na hora. Uau! Eu amo isso, e você? Qual destes dois fez Jesus se sentir à vontade? Foi Nicodemos, o teólogo, ou a mulher? Os discípulos voltaram e disseram: mestre, coma. E ele disse: eu tenho uma comida da qual vocês não conhecem. Ele estava bem, parecia alimentado, parecia descansado. Por quê? Porque um pecador veio e recebeu graça do Salvador. E essa é a comida do Senhor. Pega essa hoje. Quer mais uma? Quando nós comparamos estes 2 capítulos, Lucas 14 e Lucas 15, que banquete está preparado para nós? Preparados? Lucas 14 e Lucas 15. Aqui temos um novo contraste. Agora vamos para Lucas 15 primeiro. Eu quero mostrar todo o background para prepará-los para Lucas 14. Temos muito para falar, mas muitos crentes têm perguntado: e Pastor Prince, como funciona o discipulado? E a questão de negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz, e negar tudo que tem para se tornar um discípulo? Eu vou responder tudo isso no ensino de hoje, mas eu quero mostrar para vocês como Deus, o Espírito Santo, colocou essas passagens lado a lado e estão em ordem cronológica. Porque Lucas 15, verso 1, começa assim: então todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximaram dele para ouvi-lo. Então, vejam, começa com um então. Portanto, o que isso significa? Significa depois de algo, após o evento que está em Lucas 14. Então se aproximaram de Jesus os pecadores e os coletores de impostos para ouvir Jesus. Agora, veja, os fariseus estavam ali, vejam, eles já estavam ali. E você vai ver o porquê em Lucas 14. Fariseus e escribas reclamaram dizendo: este homem recebe os pecadores e come com eles. Eu oro para que vocês também sejam acusados disso. Que apelação maravilhosa! Que acusação mais linda! Ser chamado de amigo dos pecadores. Amém? Você é amigo dos pecadores? Sim! Deus quer que você seja amigo dos pecadores, porque nosso Senhor era amigo dos pecadores. Essa foi a acusação que fizeram contra Jesus. Ok, então,
Antes do então, os pecadores e coletores de impostos se aproximaram de Jesus. Vamos para Lucas 14, o capítulo anterior. E você verá que são dois mundos. É claro que Lucas 15 é o mundo de Deus. Sim, porque logo depois da reclamação dos fariseus, Jesus compartilhou uma parábola sobre 100 ovelhas. Amém? De um pastor, e uma ovelha se perdeu, e o pastor deixou as 99 para encontrar aquela única. E aí vem a parábola da mulher da dracma perdida, e ela acendeu uma vela e procurou até encontrá-la. E aí vem a parábola que chamamos de filho pródigo, onde o pai tinha 2 filhos, e vocês já sabem, e todas essas 3 parábolas são para comparar com as 3 parábolas da exigência em Lucas 14. Deixa eu explicar. A graça é provisão e a lei é exigência. A lei exige justiça. A graça provê a justiça. Amém? A lei diz: eu jamais esquecerei a culpa. Eu visitarei a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. A graça diz: eu serei misericordioso com a sua iniquidade e os seus pecados eu não me lembrarei mais. Não mais quer dizer que ele costumava se lembrar, mas hoje não se lembra mais. Porque na cruz Deus lembrou de todos os nossos pecados e colocou no corpo de Jesus. E a santidade de Deus julgou e puniu o seu Filho em nosso lugar. Então hoje a santidade de Deus declara que dos nossos pecados ele não se lembra mais. E ele faz isso através da sua santidade, da sua justiça. Amém? Estão aqui? Não viva na aliança errada. A lei nunca fez um missionário. Ninguém deseja compartilhar a lei com nenhuma pessoa. A graça proclama o evangelho em todo lugar. Amém? Então vamos para Lucas 14. Você verá que Jesus está em casa em Lucas 15. Mas em Lucas 14, ele não está à vontade. Lucas 14, verso 1. Aconteceu que, ao entrar numa casa de um dos principais fariseus para comer pão num sábado, eis que o estavam observando. Então Jesus entrou na casa, diga, na casa. Este é o mundo do homem. No mundo do homem, tudo depende da sua aparência exterior, as suas roupas, aquilo que você tem, as suas habilidades intelectuais, o seu nível financeiro, e tudo isso tem muita importância. Quem é quem na fila do pão em Israel? E todas as pessoas importantes estavam ali, naquela casa. Então veja, Jesus, em Lucas 15, e eu não quero me adiantar, mas ele estava no seu mundo. E no seu mundo, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, todos são encontrados. Porém, em Lucas 14, ele entra na casa, no mundo do homem. Lembram-se quando eu compartilhei com vocês que em Mateus 12 ele foi rejeitado pelos judeus? E o primeiro versículo de Mateus 13, ele diz: Jesus deixou a casa e se sentou na praia. O mar sempre fala dos gentios. Ele deixou a casa, ele deixou Israel e pregou as boas novas aos gentios, as 7 parábolas do reino. Então, da mesma forma, Jesus entrou na casa, no mundo do homem. E os fariseus haviam convidado, e não qualquer fariseu. Esse homem era um mestre, como fariseu, ele era um mestre dos fariseus, era um dos mestres dali. E convidou Jesus para comer pão, e observavam-o atentamente. Você gostaria que alguém te convidasse para comer, e você senta, eles não comem e fazem assim? Escrutinando como você organiza a sua toalha de mesa, observando como você come, como você mastiga, com a boca fechada ou não. E aí então eles te dizem algo. Tem um negocinho aqui, um pedacinho de alface, como você se sente? Jesus não ficou à vontade neste universo do homem. Mesmo assim ele foi. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado, com um corpo hidrópico, e era sábado. Aquele homem tinha uma doença a ver com água, com inchaço. Hoje em dia chamamos de elefantíase. A pessoa fica muito inchada e a aparência é muito feia. E a Bíblia diz que Jesus fez a seguinte pergunta: é lícito ou não curar no sábado? Mas ficaram em silêncio. Tomando-o, o curou e o despediu. Estou te preparando para o mundo de Deus em Lucas 15.
o mundo da graça, mas antes disso você precisa ver o mundo do homem. Porque isso afeta como Jesus se move, como Jesus responde nestes dois mundos. Não se esqueça que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aprenda a fluir com ele. Ele estava na casa com muitos convidados, muitos fariseus estavam ali. Provavelmente era grande, uma grande casa como uma mansão. No próximo verso, Jesus lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo sendo um dia de sábado? Ele despediu o homem já tinha ido embora, e ele fez essa pergunta: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará imediatamente dali, mesmo sendo sábado? Veja que não responderam. Era um silêncio hipócrita. Eles queriam encontrar falha nele. Como Jesus enxerga essas pessoas? Ele está falando de pessoas caídas no poço. Amém? Quando o animal cai no poço, o que vocês fazem com o animal caído? Você o tira de lá. Se você tem compaixão de um animal, quanto mais de um humano. Ao invés disso, nós vamos até o poço e dizemos: você já confessou? Já pediu perdão dos pecados? Já leu a Bíblia? Então, podemos falar muitas coisas, mas o que Jesus está dizendo é: quando ver alguém doente, não pergunte, cure. Você recebeu de graça, entregue de graça. Posso ouvir um amém? Então ficaram quietos. Então Jesus conta uma parábola para todos os convidados. Ele estava falando com aqueles que foram convidados. Posteriormente ele vai falar com o anfitrião. Mas antes, ele vai falar com os convidados da casa. Mas eu devo avisá-lo que Jesus não leu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ok? Mas eu adoro observar as atitudes de Jesus. Veja, ele está falando com todos aqueles que foram convidados por este fariseu. Lhes contou uma parábola quando reparou que eles escolhiam os lugares de honra, os melhores lugares. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, ele está dizendo: não ocupe os lugares de honra da casa. Porque pode vir alguém com maior honra do que você e o anfitrião vai te dizer: com licença, você pode sair deste lugar, e você sairá envergonhado. Quando alguém te convidar para um banquete, escolha o lugar mais humilde. E o anfitrião virá e te dirá: venha para este lugar melhor, e aí você terá honra entre os seus amigos. E aí Jesus diz assim: todo aquele que se exalta será humilhado, porém aquele que se humilha será exaltado. Agora, algumas pessoas acham que Deus não nos quer exaltados. Não, o versículo está dizendo que Deus não quer que você se exalte a si mesmo. Deus quer que você se humilhe e Deus te exaltará. Amém? E quando Deus te exalta, nenhum homem poderá te humilhar. Mas se você se exalta a si mesmo, você terá que se manter no lugar que você se colocou. E isso é algo extremamente estressante. Quando você exalta a si mesmo, você terá que manter essa posição. Você terá que mantê-la. Terá que observar o tempo todo se tem alguém se aproximando de você para assumir o seu lugar. Mas quando Deus te exalta, o que o homem pode fazer quando Deus te exalta? Veja, Jesus não disse: aquele que se humilha a si mesmo permanecerá humilhado. Não. Ele disse: se você se humilhar, você será exaltado. Amém? Uma das profecias de João Batista, o predecessor de Jesus, aquele que preparou o caminho, ele citou esse versículo de Isaías 40. Quando vier o Messias, todos os vales serão levantados, os humilhados serão exaltados, e todos os montes, os fariseus, os orgulhosos, serão aplanados. E haverá um caminho plano para o Senhor. Amém? Quando você se humilha, Deus te exalta. Amém. Você não quer que o homem te exalte, você não quer se exaltar. Você quer que Deus te exalte. A mão de Deus é maior. Cadê o microfone? A mão dele é maior. Amém? Amém. Vamos prosseguir. Ele falou com os convidados da casa, os convidados. Agora com o anfitrião. Eu já avisei que ele não leu o livro. Ele diz ao anfitrião: disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, irmãos e vizinhos ricos para que te convidem também e você seja recompensado. Por favor, entenda. Jesus não está falando
sobre seu aniversário, algo mais restrito, mais exclusivo. Ele está falando sobre a festa na qual ele está, onde um está envaidecendo o outro, onde um se exibe para o outro, onde a soberba da vida, o orgulho do mundo está ali. Jesus ficou desconfortável neste mundo. Sabe, ele não ficava à vontade nessa atmosfera. Estão ouvindo, igreja? É por isso que ele disse: se você não desfruta deste mundo, vem para o meu mundo, vem para Lucas 15. Eu estou me antecipando aqui. Vamos ficar neste mundo e sofrer um pouco mais, ok? Vamos lá. Ele falou assim para eles: quando você convidar, não convide apenas os seus amigos ricos. Não convide somente aqueles que têm dinheiro. Aquele anfitrião estava cercado de pessoas ricas. Sabe, ele estava falando com o anfitrião na frente de todo mundo ali. Quando você convidar pessoas, convide... Sabe, não convide somente os seus amigos ricos, porque eles vão te convidar também. Convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, porque eles não vão poder retribuir e você será feliz, abençoado. Ok? Vocês estão aqui? Amém? Agora, depois dele dizer isso, aí ele compartilha uma parábola. Neste capítulo você encontrará 3 parábolas, amém? Eu chamo de 3 parábolas de exigência. Vocês verão a primeira agora, e aí veremos as 3 parábolas da graça em Lucas 15. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Vamos ver agora a primeira parábola, que é muito interessante. Jesus disse a ele: certo homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Diga, grande banquete. Diga, convidou muitas pessoas. Agora, a palavra muitos aqui é a palavra polos. Grave essa palavra. Polos. Polos. Amém? Agora, polos significa muitos. Grave isso. Nós vamos voltar aí. Grande banquete. Nunca houve um banquete como este. Porque não é um banquete preparado por homens, mas foi Deus quem preparou. O Senhor que conhece todos os sabores desconhecidos e todas as comidas maravilhosas que podem fazer alguém ficar com água na boca. Coisas que nenhum Masterchef jamais pensou em descobrir. Nem os melhores chefes do mundo. Deus sabe de tudo, amém? Mas ouça, não estamos falando de algo físico, mas sim espiritual. Um derramar espiritual. Jamais houve tal banquete como este banquete descrito pelo Senhor. E Jesus disse: enviou seu servo aos convidados na hora de começar e disse: venham, porque todas as coisas já estão prontas. Venham, porque quantas coisas? Todas as coisas. Pastor Prince, a minha cura, a cura da minha doença está aí? Todas as coisas. Pastor Prince, meu filho está tendo problemas na escola, está incluso? Isso também está incluso no banquete? Sim, venha. Tudo já está pronto. Tenho grandes desafios na minha empresa. Está lá, venha. Todas as coisas já estão prontas. Agora, de graça não quer dizer barato. É de graça porque não tem preço. É de graça porque alguém já pagou pelo banquete. E pagou com o seu sangue. E o nome dele é Jesus. Quando ele disse está consumado na cruz, foi apenas uma palavra. Em hebraico, kula. Em grego, tetelestai. Apenas uma palavra que significa todas as demandas da santidade de Deus foram totalmente satisfeitas. Toda a exigência da justiça de Deus sobre os homens estava pago. A justiça de Deus foi cumprida. Satanás derrotado. E o homem foi liberto. E Deus glorificado. Consumado. Não há nada o que fazer. Mas, pastor, não terminou na cruz, terminou na crucificação. A ressurreição é o fruto da obra consumada. Porque a sua obra foi perfeita. Então Deus o ressuscitou. Amém? Lembre-se que a Bíblia diz que ele não ressurgiu dos mortos como Filho de Deus. Isso ele sempre foi. A Bíblia diz que ele ressuscitou tendo purificado os nossos pecados. Hebreus 1. A razão pela qual Deus o ressuscitou foi falada para nós. Porque os nossos pecados foram perdoados.
totalmente perdoados, presente, passado e futuro. Aleluia! Venham, tudo já está pronto! Tal banquete jamais foi oferecido aos homens. Amém? O Filho preparou o banquete com seu sangue. Ele preparou o banquete que tem cura nesta mesa, tem libertação nesta mesa, tem sabedoria nesta mesa. O favor está nesta mesa. Lembram-se como Jesus falou certa vez? Amém? Que a cura pertence aos filhos. Não é certo tirar o pão dos filhos. Lembram? Ele chama a cura de pão dos filhos. Está na mesa. Então o Senhor prepara o banquete e ele envia o seu servo. Na hora de começar, enviou o seu servo. Mas quem é o servo? Este servo também é mencionado em Gênesis 24, quando Abraão envia o seu servo para encontrar uma esposa para Isaque. Agora, quem é Isaque? Deus esconde verdades, esconde retratos do seu filho nas Escrituras. 2 capítulos antes, Gênesis 22, ele diz a Abraão: tome o seu único filho, aquele que ama. Mas espere, ele não era o único filho. Havia também Ismael. Deus se referia ao seu filho. Ele estava sempre falando do seu filho. Então, quando Deus impediu que Abraão sacrificasse o seu filho, ele disse: agora eu sei que você me ama, porque você não reteu o seu único filho, aquele que você ama. E hoje podemos dizer a Deus: eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não reteve o seu filho, o seu único filho, aquele que o Senhor ama. A Bíblia diz que Abraão, antes de usar a faca, o anjo o parou, e ele virou-se. Veja isso, quando eu fui a Israel, aquele monte, ele começa aqui e vai subindo até o Calvário, que está literalmente atrás. Que significa que Abraão virou-se e viu Jesus ali na cruz. O filho dele não morreu. Aquele é o verdadeiro cordeiro. Estão aqui? E quando Jesus veio ao mundo, 2000 anos depois, ali no Monte Moriá, e Jesus foi acusado pelos fariseus, e Jesus disse: ouçam, amigos, Abraão se alegrou ao ver o meu dia. Mas quando? E eles disseram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E ele disse: antes de Abraão, eu sou. Então, ele foi aquele que estava na cruz que Abraão viu. Abraão se alegrou ao ver o meu dia. Eu creio que Abraão teve uma visão no Moriá. 2 capítulos depois, a Bíblia vai dizer que Abraão, em idade avançada, envia o seu servo para encontrar uma noiva para o seu filho. E o filho de Abraão retrata Jesus. E esse é o capítulo mais longo do livro de Gênesis. Por que Deus gastou tanto tempo nesta mulher, Rebeca? Porque ela é a tipificação da noiva de Cristo, eu e você. E o nome do servo não é mencionado. Por quê? Porque o Espírito Santo não veio para trazer atenção para si mesmo. Ele veio para atrair atenção para Jesus Cristo, o Filho amado. E qualquer ministro ungido pelo Espírito Santo vai apontar para alguém, para Jesus Cristo. Ele me glorificará. Jesus disse a respeito do Consolador. Amém? Então, Jesus, a Bíblia diz que Jesus disse assim: na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, porque tudo está pronto. Então o Pai enviou o Espírito Santo. O Filho preparou o banquete. Agora o servo, o Espírito Santo, vai preparar os convidados. Agora, veja isso. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois. Estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Veja, nenhum banquete pode ser melhor diante dos homens do que este. Por quê? Porque foi Deus que preparou. Ele patrocinou. Não há nenhum tipo de necessidade que algum homem possa ter que não está disponível nesta mesa. Talvez algo para sua mente, a paz, a libertação do estresse está nesta mesa. A libertação dos vícios está nesta mesa. Pensamos que as pessoas estariam na porta correndo para este banquete, mas o nosso coração pode estar muito cego, ao ponto de ter um maravilhoso banquete e criarmos desculpas para não ir. E desculpas estúpidas, sem nenhuma lógica. Este homem disse: eu comprei uma propriedade e preciso vê-la. Que desculpa! Quem aqui compraria uma propriedade sem vê-la?
Ah, então eu vou comprar uma terra e depois eu vou vê-la. É uma desculpa horrível. E a próxima é ainda pior. Eu comprei 5 juntas de bois e estou indo testá-las. Deixa eu falar na sua língua. Eu acabei de comprar uma BMW. Eu já comprei. Agora vou fazer o test drive. Ok? Está claro que são desculpas. É possível que o homem tenha à sua frente o maior banquete, a maior festa da história deste universo, e ainda assim não desejar as coisas de Deus, a bondade de Deus? Sim. Sabe, uma criança que é alimentada com doces o tempo todo, mesmo quando você traz um risoto francês chique, com azeite, observe a decisão. Agora você tem a massa na frente da criança e coloca o doce. Qual que ele prefere? O doce. Vai ser melhor para ele? Não. E ele sabe que não é bom? Depois da mãe falar centenas de vezes, ele sabe. Mas o que ele quer? O doce. O coração do homem está tão predisposto ao mal, ao pecado, que quando vem a bondade de Deus, com toda a pureza, ele rejeita. Jamais diga, se eu tivesse lá, eu não teria feito isso. Teríamos feito igualzinho. Abriríamos mão de Jesus, que em todo lugar curava todos e libertava do mal, deixaríamos ele e escolheríamos Barrabás, um assassino. Isso é o homem. Sabe, eu li outro dia que um estudo mostrou que as pessoas, nas guerras modernas, nas guerras mais recentes, o que acontece quando eles têm um nome técnico, mas quando os soldados perdem o freio, quando os oficiais não estão ali, eles saqueiam, roubam e estupram as mulheres dali. E vários deles vieram de boas famílias, bons lares, até com um passado religioso. Mas no momento que a autoridade não está ali, vem o homem em seu pior. E isso pode acontecer conosco. Estão aqui, igreja. Jesus veio nos resgatar de nós. Estão aqui, igreja? Estão entendendo o que estou falando com vocês? Amém? Então o pai falou com o servo. Próximo versículo. O outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Então o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa se irou. O que irrita o senhor atualmente? Ele se ira enquanto ele tem tanta bondade e você não recebe nenhuma gota. Ele tem tanta cura e você nem sequer experimenta. Ele tem tanto amor e você fica buscando amores humanos vazios que não vão satisfazer. Isso deixa ele irado. Quando vejo isso, até a sua ira me alegra e mexe comigo. Irado porque ele oferece tanto e o homem insiste em viver para si mesmo, independente. É por isso que a graça não é recebida, porque o homem quer fazer. Estão aqui, igreja? Então o Senhor irou-se e ordenou ao seu servo, o Espírito Santo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Então, o primeiro movimento de Deus, e nós vemos isso em Atos, é pelas ruas e becos. Ruas e becos são áreas pequenas. Vão por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então o Senhor disse, vai e chame os pobres, aleijados, cegos, mancos, traga-os. E disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há muito lugar. Deixa eu falar uma coisa. A graça de Deus é sempre maior do que o pecado. A provisão de Deus, ela sempre excede a nossa necessidade. Sempre. Quando Deus fez pela primeira vez a Páscoa para Israel, e ele disse em Êxodo 12, tomem um cordeiro, e se a família for pequena demais para um cordeiro inteiro, compartilhe o cordeiro com seu vizinho. O cordeiro nunca é pequeno demais, é sempre a família que é pequena. O poder de comer é menor, mas o cordeiro é sempre grande.
A provisão de Deus sempre excede a sua necessidade. E depois de satisfeito, cheio, ainda tem mais 12 cestos cheios. Estão aqui? Então o Espírito Santo diz: eu trouxe todos das ruas e becos e ainda tem espaço. As pessoas me perguntam: como pode Jesus morrer por todos os homens, de todos os tempos? Amigo, se você entendesse o valor daquele único homem, o infinito valor daquele homem que foi pendurado no madeiro, você saberia que ele vale mais do que todos os homens juntos, e de todos os anjos, e de todos os seres celestiais. Estou dizendo que este homem, se houver outros planetas para serem salvos, ele pode salvá-los, e o sangue dele ainda daria para muito mais e sobraria. Aleluia, este é o nosso Jesus, e é por isso que ele morreu por aqueles no passado, presente e futuro, e ainda muito mais que houver. Amém? A maioria das conferências que eu prego, eu falo do solo igualitário. Por exemplo, o primeiro Adão, quando pecou, ele não poderia desfazer o seu pecado por agir certo. Ok? Dizemos aos pecadores: não dá para desfazer a posição de pecador, a condição de pecador por fazer o bem. Amém? Deve-se nascer de novo. Então, Jesus, o último Adão, veio. Mas dizemos aos cristãos: agora você é cristão, observe. Se você pecar, você é injusto novamente. Então veja, o que o primeiro Adão fez é mais forte do que o segundo Adão. Porque você pode perder a condição do segundo Adão. Porém, a do primeiro Adão você não consegue desfazer a posição de pecador por fazer o bem. Mas nós, enquanto crentes, podemos perder a nossa posição em um dia. Algo está errado. A igreja não está pronta para ensinos mais profundos sobre o que o segundo Adão fez, porque nem sequer entendemos esta mesma condição. Enaltecemos mais o que o primeiro Adão fez do que os feitos do segundo Adão. Dizemos: o que o primeiro Adão fez tornou a todos nós pecadores, e não é possível desfazer pelas nossas ações. Mas o que o segundo Adão fez, nos tornando justos, é possível ser desfeito num só dia. Algo está errado. Ok, prosseguindo, glória a Deus. Então agora o Espírito diz: mas ainda há lugar. Então o Senhor disse: vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Fique cheia. Veja que o último ato de Deus será em estradas, avenidas, rodovias, grandes caminhos. Temos visto isso acontecer. Sabe o que são caminhos? São atalhos. É a cortina de ferro que tem caído na nossa geração. Uau! Agora a cortina de bambu está caindo. Aleluia! A Bíblia nos diz: as barreiras estão caindo. Tragam todos eles, porque ainda há espaço. Aleluia! Veja, obrigue-os a entrar. Como assim? Qual é o nosso problema? Deus prepara um suntuoso banquete. E não basta ser convidado, tem que ser forçado a vir. Um dia no céu, olharemos a bondade do Senhor, a alegria perfeita, músicas e harmonias que nunca foram ouvidas. Jamais ficaremos doentes, nunca mais envelheceremos, nunca mais morreremos. Um estado de êxtase eterno, e diremos: nenhuma das pessoas aqui, nem eu, atendeu ao convite. Fomos obrigados. Compelidos é forçado. Aqui está a sua cura. Venha pegar. Agora, eu não acredito que esse compelir de Deus seja independente da nossa vontade. Não acredito nisso. Eu acredito que ele nos compele, nos fazendo desejar. Um dia, uma manhã, Zaqueu acordou e disse: eu quero subir numa árvore. E ele viu Jesus. Esse é o compelir do Espírito.
O filho pródigo sentou no chiqueiro e pensou: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Na casa do meu pai há pão e de sobra. Esse é o compelir do Espírito. Deus demonstra a sua bondade. Sabe, ninguém presente no céu foi simplesmente convidado. Fomos todos compelidos. Nos orgulhamos de dizer: um dia escolhi Jesus. Avaliei as opções e disse: vou escolher Jesus. Não, amigo. Você foi compelido. Foi Deus que te trouxe. Se Ele não te mostrasse, você não veria. Alguns não gostam disso. Eles não gostam da soberania de Deus. Sabe, certa vez, Jesus tinha 70 discípulos. E, no final, acabou ficando em 12. Veja, em João 6. Em João 6, ele diz para todos os discípulos: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não o seguiram mais. E ele se voltou para os 12, eles não foram embora. E ele disse: vocês também querem ir? E Pedro diz: ir aonde? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Pergunta: por que os demais se foram? Orgulho. Pensaram: eu estou seguindo a Jesus por minha escolha, foi minha escolha, foi a melhor das minhas opções. Não, amigo. Foi o Pai que te chamou. O fato de você ver e o seu colega não, o fato de você estar comendo deste grande buffet e outros não, é porque Deus abriu seus olhos para ver. Você está sentado aqui hoje, desfrutando do mel da palavra de Deus, foi porque Ele te trouxe aqui. Ele te compeliu a comer desta comida. É tudo pela graça. Ok, vamos finalizar o capítulo 14, para que a casa fique cheia. Agora eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E Jesus deixando a casa, e uma grande multidão o acompanhava. Agora essa grande multidão é a mesma palavra do início, de muitos, é a palavra polos. Lembra-se que eu mencionei? Ou seja, estes são os muitos que foram convidados. Estes muitos não são muitos pecadores. São muitos fariseus, escribas, as pessoas ricas. Eles vieram até Jesus: eu quero ver se esse homem faz de fato milagres. Vieram até ele pelas razões erradas. Vieram até Jesus como um modelo, como um padrão, e não como Salvador. Amém? Porque, obviamente, essa grande multidão não é a mesma de Lucas 15, verso 1. Veja, Lucas 15. Daí então, os coletores de impostos e pecadores se aproximaram. Obviamente, para que eles se aproximassem, não estavam entre aquela multidão. Estão aqui, igreja? Voltando para a grande multidão. Veja que aqui são pessoas de justiça própria. E enxergavam Jesus como um padrão. Me ensine o que você sabe, o que você aprendeu para conseguir curar o leproso. Eu quero fazer também. Veja, você pode se achegar a Jesus querendo saber os seus caminhos de sucesso sem querer comer dele. Como é que você trata Cristo? Você vem até ele como padrão, como um exemplo, ou se aproxima dele como Salvador? E amigo, precisamos ser salvos todos os dias. Todo dia precisamos de salvação da nossa luxúria, da nossa raiva, do nosso mau temperamento, salvação do estresse, das preocupações. Todo dia precisamos de um Salvador. E como você vê Jesus, ele é só um padrão, ele é só um exemplo? Mas pastor, não devemos ter Jesus como um exemplo? É claro que sim, mas esse não é o primeiro chamado de Deus para você. O seu relacionamento com Jesus não é como um exemplo, mas como um Salvador. A Bíblia nos ensina a copiar, a imitar o Senhor? Sim. Mas veja o contexto, Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A palavra imitadores vem da palavra metas, do grego mimos. É da onde vem a palavra mímica. Ou seja, portanto, sejam mímicos de Deus, como filhos amados. Filhos amados aqui, amado talvez não seja tão forte. Agapetos em grego, como filhos muito amados. Foi a mesma palavra utilizada para Jesus no Rio Jordão. Deus disse: tu és meu agapetos, meu filho amado. Noutras palavras, aqueles que sabem que são amados pelo Pai, vão imitá-lo.
Aqueles que sabem que são amados pelo Pai vão imitá-lo. Agora ouça, isso mostra que educar os filhos é fácil. Observe-se. Eu sei que você ama os seus filhos, mas quando eles sabem que são amados, eles imitam seus pais. Às vezes, os filhos sabem que são amados, mas seu pai tem um hábito ruim. Talvez o temperamento, talvez fumar. Acredite, se seu filho sabe que ele é amado, ele vai te imitar. Até no que é negativo. Então a forma que nós imitamos a Deus é sabendo que somos amados. Amém? Na versão amplificada. Portanto, sejam imitadores de Deus, copiem a Ele e sigam o seu exemplo. Como filhos amados, imitam os seus pais. A minha única preocupação é que meus filhos saibam que são amados. E aí eu me comporto. Porque assim me imitarão. Algo que você deve ter em mente todos os dias no seu relacionamento com Jesus. Humilhe-se e diga ao Senhor: hoje tem muita coisa para o Senhor me salvar. Mas não é um problema para ti, o teu nome é Salvador. Muitos de nós dirigimos, mas nem por isso trabalhamos como motorista. Muitos jogam futebol, nem por isso são jogadores. Muitos cantam no chuveiro, mas nem todos somos cantores. Muitos só tentam. Amém? Jesus não é alguém que salva de vez em quando. Ele é chamado de Salvador porque é o que ele faz. É o seu trabalho. Ele sempre salva. Ele salva o seu rosto. Que boa notícia para os chineses. Ele salva o rosto. Voltando para Lucas 14, vamos lá, igreja, vamos finalizar. Estão aprendendo? Muito bem, vamos lá. Então essa grande multidão que saiu da casa não eram pecadores. Eles vieram depois e se aproximaram. Seria redundante dizer que se aproximaram se já estivessem lá. Essa multidão eram as pessoas que estavam na casa daquele fariseu e foram até ele por todas as diversas razões, mas principalmente justiça própria. Eu posso fazer, apenas me ensine. Eles não viam Jesus como um salvador, mas como um exemplo. Veja a posição de Jesus. Ele estava confortável? Ele virou-se. A Bíblia diz que ele virou-se. Ele virou-se para a multidão e disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Veja, e aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, segundo a parábola, não se senta primeiro e calcula o preço, ver se tem o suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou, mas não foi capaz de terminar. Terceira parábola: qual rei, pretendendo ir à guerra contra outro rei, não se assenta primeiro e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Ouça, o sal é bom, mas se perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo nem para o adubo, então é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Não estou criticando o discipulado. Sabe, a palavra discípulo, em hebraico talmidian, na verdade significa aprendiz. Em grego é a palavra pupil, aluno. Os judeus amam esse termo discípulo. Você é discípulo de quem? De Gamaliel? De Rambam? Você é discípulo de quem? De Jonathan? De quem? Então, Jesus tinha os seus. Entendem? Não significa que eram salvos, mas eram alunos. Por favor, entenda, não estou criticando o discipulado. O que sou contra é quando as pessoas exaltam ser discípulo ao invés de exaltar ser filho. Acima da graça. Amém? E o contexto eu acabei de mostrar. Eu mostrei detalhadamente o contexto para vocês. É Jesus se sentindo nada confortável neste mundo dos homens. E ele disse: se vocês querem me ver como exemplo, querem o meu padrão, faça o que eu faço, entregue tudo. Eu abri mão dos céus. Eu vim aqui para comprar este povo por um grande preço. Eu abri mão de tudo. Vocês topam? Nós vemos isso e dizemos: é isso que eu tenho que fazer. É isto. Eu vou jogar uma bomba agora. Vou jogar uma bomba, posso falar?
A palavra discípulo nunca mais foi mencionada depois de Atos. Nunca mais na Bíblia. Paulo não citou, os autores das epístolas do Novo Testamento, e em todas as cartas você jamais verá a palavra discípulo. Ela termina no livro de Atos. Não estou dizendo que não existe discipulado, no sentido de ensino, estou falando de exaltar ser discípulo, ao invés da filiação, ao invés da graça. Posso ouvir um amém? E o contexto é que ele se virou. É inegável que são palavras duras. Por quê? Porque se você não me enxerga como Salvador, você me enxerga como um modelo. Então, faça o que eu faço. Assim como Israel, no pé do Monte Sinai. Tudo aquilo que Deus ordenar, nós o faremos. Pode mandar, Senhor. Eles nem sabiam os mandamentos. Orgulhosos. E Jesus disse, se me querem como exemplo, se me veem como um padrão, então abram mão de tudo. Estão aqui. Podemos dizer que ele entrou no mundo dos fariseus, o mundo dos homens, e saiu. E ele não se sentia confortável ali. Ele olhou ao seu redor e viu todo aquele orgulho da vida. Ele olhou ao redor e viu todo aquele senso de justiça própria. E aquilo certamente não o deixou confortável. Porém, então, acaba o capítulo. Veja, note isso. O último versículo do capítulo 14 continua no primeiro verso do capítulo 15. Daí, então, todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximaram para ouvir Jesus. Vou te dizer uma coisa, ele entrou na casa dos fariseus e não se sentiu em casa. Saiu, viu toda aquela multidão e não ficou à vontade. Porém, naquele momento que os pecadores se aproximaram de Jesus e se chegaram a ele, ele abriu todo o seu coração, explicando as 3 parábolas da graça. Aleluia! Sabe por quê? Pecadores se conectam com o seu Salvador. Eles não estão ali para aprender, eles desistiram de si, eles precisam de salvação. Aleluia! E Deus adora isso. Eu disse que Jesus ama isso. A cada dia, como você tem visto o Senhor? Como um exemplo ou como Salvador? Como eu disse, é claro que ele é um exemplo, mas isso é depois. Uma vez que você experimenta o seu amor, aí você o imita. Isso é maravilhoso. E aí Jesus abre o seu coração para os pecadores e compartilha as parábolas. E por que ele não compartilhou essas parábolas na casa? Porque não havia coração para isso. Por que não compartilhou com aquela grande multidão? Ao invés de tome a sua cruz, porque estavam cheios de justiça. Mas no momento que o pecador veio e se aproximou dele, e se aproximaram dele vendo-o como Salvador, não como mestre, ele abriu seu coração da maneira mais apaixonada e compartilhou as mais lindas parábolas. 3 parábolas de exigência em Lucas 14 e 3 parábolas da graça, da provisão de Jesus. Amém? Não vamos falar da última por conta do tempo, mas todos vocês conhecem. Mas rapidamente, veja, os fariseus o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes contou esta parábola. Qual homem de vocês, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e procura aquela que se perdeu até que a encontre? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros, celebrando. E vai para casa e ao chegar reúne seus amigos e vizinhos dizendo: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Aleluia! Pare por um momento e pense consigo mesmo. Ele está dizendo que uma pessoa que se arrepende traz mais alegria quando um pecador se arrepende. Mas como a ovelha se arrepende? Ela estava perdida. E o pastor deixou para trás as 99. Nenhum pastor faz isso. Nenhum pastor deixa 99 para achar uma. Exceto o bom pastor.
Ele deixou, ele encontrou, ele foi, ele encontrou, ele abraçou e colocou em seus ombros. Ele se alegrou e convidou seus amigos: venham celebrar comigo. Ninguém faz isso. Não parece com os outros pastores. E a parábola termina com Jesus dizendo: da mesma forma a alegria no céu quando o pecador se arrepende. Mas como uma ovelha se arrepende? Eu perguntei ao Senhor certa vez, porque me diziam: prega mais sobre arrependimento. Prega mais sobre isso, pastor. Eu disse: Senhor, me revela uma passagem para libertá-los do peso da justiça própria. E Jesus me mostrou essa passagem. Pergunte a eles: como uma ovelha se arrepende? Eu disse: Senhor, eu também não sei. E ele me disse: é assim que a ovelha se arrepende. A ovelha permite ser amada. A ovelha permite ser salva. A ovelha permite ser carregada. A ovelha permite descansar em seus ombros, ao invés de andar sozinha. A ovelha descansa em seu amor. Este é o arrependimento bíblico. Amen. Agora ouçam. Amém. Vejam que todas estas parábolas, a próxima é a mulher que perde a dracma, uma moeda de prata, e todas estas 3 parábolas não falam sobre a nossa alegria com a nossa salvação, mas não são sobre nós. Nós estamos ali. Mas não fala sobre a ovelha, o que aconteceu com ela. É claro que ela ficou feliz, mas não fala do filho pródigo depois que ele ficou em casa, apesar dele ser salvo. Mas todas essas 3 parábolas que Jesus falou, falam a respeito da alegria de Deus e somente dela. A alegria do Senhor em te resgatar. A alegria do Senhor em te salvar. A alegria do Senhor em te redimir. É tudo sobre a alegria do Pai, não de quem foi encontrado. Wow. Veja, isso é difícil de entrar na cabeça do homem. No mundo de Deus, a alegria está em resgatar pecadores. Wow. A alegria nos céus. O mundo de Deus se alegra quando os pecadores entram nele. Deus se alegra. Sabe, eu já ouvi, os anjos celebram quando alguém se arrepende. Isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que há alegria na presença dos anjos. Sabe quem está celebrando? O Deus Pai. O próximo verso diz: qual mulher, tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende a luz, não acende uma vela e vai à casa e procura até encontrar? E quando ela encontra, chama seus amigos e vizinhos dizendo: venham, celebrem comigo. Não fazemos isso, né? Quando achamos uma moeda perdida, fala: deixa pra você. Ninguém faz isso. É uma alegria em comum de quem encontra. Celebrem comigo, eu encontrei o que eu havia perdido. Agora veja isso. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos, e não anjos celebrando, mas a alegria na presença dos anjos de Deus, de quando um pecador se arrepende. Quem está celebrando? Deus. Uau! O dia que eu chegar no céu, eu vou sentar lá, verei toda a alegria e vou dizer: Deus me encontrou. Deus me redimiu, e isso trouxe essa alegria. Deus está feliz. Ele entrou no mundo dos fariseus, o mundo do homem de justiça própria, e não ficou à vontade. É como se ele dissesse: se não encontrou alegria neste mundo dos homens, siga-me, venha para o meu mundo. Se aquele mundo te desapontou, venha para o meu mundo, eu não vou te desapontar. Eu sou aquele que procura, sou aquele que encontra. Se ele não procurasse, não encontraria. A ovelha estaria longe. Se a mulher não procurasse, não encontraria. A moeda estaria ainda perdida. A propósito, o pastor é o Senhor Jesus. A mulher é como o Espírito Santo que varre a terra, procurando a imagem perdida de Deus, pela qual certa vez o homem foi criado. E o Pai é o Deus Pai, o pai de 2 filhos. Aleluia. Sabem de uma coisa, igreja? No céu nós olharemos e ninguém de lá foi convidado. Todos nós
fomos compelidos a aceitar a graça. Deus colocou isso em nós. Aleluia, glória a Ele. Aleluia. Fechem os seus olhos e curvem as suas cabeças. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Venham, tudo está pronto. O último mandamento nas Escrituras, no último capítulo do livro de Apocalipse, nos diz: venham e bebam da água da vida livremente. Este é o último mandamento das Escrituras. Tomem, venham e peguem da água da vida. A salvação é de graça. Foi paga pelo sangue de Jesus, mas é livre para você. Venha, receba. Onde quer que você esteja. E você diz: pastor, ore por mim. Eu quero esse Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero participar de tudo o que Ele tem para mim. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Ore por mim, pastor. Se este é você, feche os seus olhos agora e diga: Pai Celestial, Deus Pai, eu te agradeço por me chamar para casa. Obrigado, meu Pai, por amar os pecadores. Sou um pecador, não consigo me salvar, mas Jesus morreu no meu lugar. Cristo morreu pelos pecadores, e eu sou pecador, e Ele levou os meus pecados, recebeu meu julgamento, sofreu minha maldição, para que eu fosse abençoado e justificado. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou. A morte foi vencida. Jesus Cristo é o meu Salvador, hoje e para sempre. Me ensine, Pai, a confiar nele, a descansar nos seus ombros de amor e poder todos os dias da minha vida. Obrigado, Pai, por me encher do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. E você diz amém. Aleluia!